Fala jovem, tá começando mais um Falando de Parapente. E eu já vou pedindo para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu joinha, tá certo? E daí você sempre vai receber notificação de quando sair vídeo novo. Começando o Falando de Parapente de hoje, a gente vai falar sobre colapsos. Colapso assimétrico e fronte também, né? Então existe uma máxima que fala o seguinte: se você nunca sofreu um colapso, você vai sofrer. E se você já sofreu, provavelmente vai sofrer de novo. Porque voar de parapente é administrar pressão. E no final das contas, se você não administra direito a pressão, vai sofrer um colapso. Mas não é, parapente fecha, né? Ele é um tecido ali estruturado e tudo mais. E ele se mantém aberto por alguns motivos, né? Por uma razão, pelo seu CG, pelo seu centro de gravidade, que está puxando a linha, que faz ele planar e o bordo de ataque tá ali, né, na direção do vento e vai manter ele inflado. Mas algumas situações vão fazer o parapente fechar, o parapente orelhar, na verdade, né? Então você vai me perguntar: Ricardo, é possível evitar colapso? Eu vou responder para você: sim, mas de algumas formas. Uma delas é, se você é um piloto iniciante, não sair no horário de atividade termal. Esse é um conselho bobo, mas para quem está começando, para quem tem poucos voos, né? Principalmente no verão, evite sair em horários entre as 11 da manhã e as 2 da tarde, ou 3 da tarde, dependendo do horário de verão, porque vai ser 2, né? Então, evitar esses horários onde a atividade termal é muito forte, principalmente no verão, é importante, porque vai fazer você evitar colapsos, ok? Isso se você for um piloto iniciante. Se você for um piloto mais avançado, você vai querer sair nesses horários, porque é o melhor horário para um cross, é o melhor horário para subir. Então, você vai ter que aprender a administrar colapsos, né? Administrar pressão. E aí vem a segunda parte de evitar colapsos. Como é que você evita colapsos? É treinando, é exatamente administrando a pressão dentro do seu parapente. Algumas dicas, né? Treine muito solo. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes cansa, eu sei que às vezes o vento não está ideal para você fazer um treino de solo legal, mas quando você tiver a oportunidade de ir de manhã e fazer um treininho de solo ao final da tarde, ou mesmo depois de um voo, no pouso, você pegar e treinar solo, ficar lá uns 15 minutos treinando, 20 minutos treinando, é ótimo, porque é o seguinte: o que acontece no chão acontece lá em cima. E você vai entender isso. Se você é iniciante, você vai entender isso. Se você é um piloto avançado, você já deveria ter entendido isso. Porque é o seguinte: no chão, no treino de solo, eu repito, é fundamental fazer. A sua vela, ela tá na sua cabeça, né? Você inflou, colocou a vela na cabeça, ela tá como se tivesse com pouco peso nela, como se você estivesse voando leve nela, ou seja, ela tá mais sujeita a colapsos. Então ali você vai pegar a sintonia fina dos seus batoques, dos seus freios. O que acontece? Por que a maioria das vezes a vela fecha? Porque ela muda o ângulo de incidência, né, do vento no bordo de ataque. Então, por exemplo, quando você está no morrinho, botou a vela na cabeça, ela passou um pouquinho da sua cabeça, você vai notar isso, já deve ter notado nos seus treinos, ela vai fechar. Não vou dizer natural, mas é física, é pura física isso. Então, durante o voo, se você estiver voando e essa vela passar a sua cabeça, muito provavelmente ela vai ficar suscetível a colapso. Mas tem situações distintas, porque tem momentos que a vela avança, mas ela está buscando voo, e é preciso você identificar isso através da pressão no batoque. O que acontece? Quando essa vela está energizada, quando o batoque está durinho ali, você tem pressão na vela e ela mergulha, ela está buscando voo. Uma decolagem, por exemplo, ou na saída de um pêndulo, né? Então, provavelmente ela não está suscetível a colapsos. O que é diferente de uma termal, né? Um pêndulo causado por uma termal. E é difícil eu explicar isso falando, mas provavelmente você que está assistindo e já tem experiência de voo de termal vai estar entendendo bem. E se você não tem ainda, você vai chegar nesse momento e vai acabar entendendo. Bom, o que acontece quando você bate numa termal?
você bateu numa termal, e algumas delas são muito fortes, vai parecer que você bateu numa parede. A vela vem e para, né? Ela não consegue penetrar. Só que pela inércia você é lançado para frente. Aí a vela, a sensação que você tem é que ela atrasa, né? Que ela vai para trás. Nesse momento você já deve ter recebido a instrução do seu instrutor, e você que é avançado já sabe o que fazer. Você tem que levantar a mão. Levantar a mão para quê? Porque é o seguinte, quando ela atrasa, ela fica mais suscetível ao stall. Então, se você adicionar freio ali, pode ser que você estole, dependendo da vela, da asa, da situação. Então, levantou a mão, ela vai voltar para cima da sua cabeça. Ela vai penetrar a termal. Nesse momento, ela vai subir, né? Porque você está dentro da termal, você acabou de penetrar, ela vai subir. E às vezes ela faz esse movimento para frente. Só que a termal já acabou aqui e tem uma descendente logo em seguida. Porque você sabe, tá subindo ar aqui, em volta tem que ter um ar descendo para repor esse ar que está aqui embaixo. Não vai ficar um vácuo, não vai ficar um vazio. Então, você passou, você está subindo. Se ela tiver avançada de você, né, e bater nessa descendente, muito provavelmente você vai sofrer um colapso. Como você não sofre um colapso nessa hora? Com pilotagem ativa. Ouve-se muito falar de pilotagem ativa, mas a pilotagem ativa nada mais é do que administrar a pressão dentro do velame, né? Então você está ali com as mãos no batoque, você está sentindo, isso é importante também deixar frisado. Você que é um iniciante, você que é avançado já deve saber disso. Você que é um iniciante, existe uma folga na linha do freio. Então quando você está voando, existe ali um tanto de folga. É importante quando você fizer pregos, né? Você estiver aí nos seus primeiros voos, você está voando, você dá uma olhadinha para cima no velame e você vai pegar e olhar a linha do freio. Dá uma puxadinha nela, você vai ver que tem uma barriga nela, ela fica embarrigada conforme você está voando por causa da pressão do vento. Você tira essa barriga e olha lá no bordo de fuga se ela começa a alterar o perfil da vela. A hora que ela você sentir que começou a alterar, esse é o lugar aonde começa a pilotagem ativa. Não exatamente a pilotagem ativa, mas é aonde eles falam assim, ó, você tem que voar calçado. É exatamente nesse lugar, porque é ali que você começa a sentir a pressão dentro do velame. Antes disso, existe uma folga de freio que vai ficar bobo, né? Você não vai estar sentindo a pressão do velame, você vai estar sentindo só a barriga do freio. Então é importante você, nos primeiros voos aí, nos pregos, nos lifts, começar a olhar para o seu velame, começar a olhar para as linhas e entender essa barriga, porque você eliminando essa barriga dos freios durante o voo, você vai estar sentindo o seu velame, a pressão dentro do seu velame. E aí você vai falar assim, Ricardo, mas por que é importante sentir a pressão no velame? Porque muito provavelmente antes dos colapsos, né, ou quando o colapso ocorre, há uma queda de pressão no batoque. Você vai sentir que ele amolece, ele afrouxa. E aí você pode recuperar um pouco de pressão dando uma batocadinha ou corrigindo essa falta de pressão, né? Tanto com um quanto com o outro batoque, vai depender do avanço da vela, o que a vela vai estar fazendo na sua cabeça. Treino de solo. Avançou um lado, segura um lado. Avançou o outro, segura o outro. Avançou os dois, segura os dois. E esse segurar, né, esse creu que o pessoal fala, ele é proporcional ao movimento da vela. Não tem como falar para você, você vai dar um palmo de freio, você vai dar meio palmo de freio. E o que é importante também ser frisado, não é só o quanto você dá de freio, mas a velocidade que você dá, a intensidade que você dá ao freio. Isso faz diferença. Se a vela vem gradativo, a batocada é gradativa. Se ela vem de uma vez, é de uma vez. Tem que segurar, né? Então não deixar ela passar a cabeça, principalmente em voos de termal. Então, os dois jeitos de evitar o colapso, como eu te disse aqui. Primeiro, se você é iniciante, não sair em horário de termal. Segundo, se você já é um piloto mais avançado, administrar melhor a pressão dentro do seu velame e voar sempre atento, não dispersar. Eu sei que o esporte é contemplativo, o esporte é legal, você está lá em cima se divertindo, às vezes conversando com um amigo que está longe ou mesmo no rádio, mas evite dispersar, tenha atenção durante a pilotagem, porque
são nesses momentos que acontecem. O front acontece exatamente nisso, né? Fecha a vela toda, né? E os assimétricos são nas laterais, né? Ele tem uma simetria no acontecer. Então é possível administrar, evitar ou até reduzir, porque às vezes é assim, poderia ser um colapso ali de 50% da vela, mas você administrou um pouco ali, ela só dá uma orelhadinha de 10, 15% e é o suficiente para não ter problema. Aí você vai me falar, Ricardo, por que o colapso é tão perigoso, né? Você que é iniciante. Se você sofrer um colapso forte, pode ser que a vela, um lado fecha, o outro avança muito rápido. E pode ser que você entre em giro, se você estiver do lado em cima ou do lado do relevo, pode ser que você atinja o relevo. Então, pode ser também, se você estiver na altura aqui em Gravate, entra em espiral. Então tem um monte de situação aí. O ideal é que você não deixe sua vela fechar, né? Não colapse. Então acho que as dicas são essas, tá certo? Eu vou encerrar por aqui porque o tempo já está acabando. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tem mais algumas coisas para falar de colapso, mas daí a gente vai falando em outros vídeos, tá certo? Eu volto, aliás, antes de eu falar que eu volto falando de parapente, se inscreve no canal, dá um joinha, ativa o sininho e fica sempre por dentro do que tá rolando aqui, tá certo? Eu volto, agora sim, falando de parapente. Valeu, brigadão, tchau!